Olá, eu me chamo Pietra de Vargas Minuzzi, eu sou fisioterapeuta e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas, vinculado à Unipampa, campus Uruguaiana. E hoje apresento meu trabalho intitulado como a comparação entre a mortalidade e a sobrevida nas unidades de terapia intensiva durante a pandemia da Covid-19. Bom, a Covid-19 ela é uma doença que deu-se origem no final do ano de 2019, sendo que o vírus responsável por causar essa doença é o SARS-CoV-2. Esse vírus, ele é caracterizado, pelo desenvolvimento de uma síndrome respiratória aguda grave. E outra grande característica da Covid-19 é o grande poder de disseminação dessa doença, o que fez com que em poucos meses ela fosse considerada uma pandemia global. Bom, para que o vírus ele entre em contato com o nosso organismo, ele precisa de um receptor, E o receptor do SARS-CoV-2 é a enzima conversora de angiotensina 2. Então, no momento em que o vírus ele entra em contato com o receptor, ele consegue entrar dentro da célula, vai haver a liberação do RNA viral, esse RNA viral ele vai ser replicado e esse vírus ele vai ser multiplicado dentro do nosso organismo, podendo infectar outras células do nosso corpo. Bom, há diversas formas de manifestação dessa doença. Uma dessas formas é a forma grave, podendo necessitar o indivíduo estar internado em uma unidade de terapia intensiva. A gente sabe que o ambiente da UTI, ele acaba sendo relacionado muitas vezes ao alto risco de mortalidade, pela questão do imobilismo, uma utilização da ventilação mecânica invasiva, e isso tudo acabar corroborando para um aumento da mortalidade. E muito se foi falado em relação a isso durante esse período, e associado também a um desfecho desfavorável desses pacientes. Mas será mesmo que os indivíduos que estão na UTI COVID, eles apresentam um desfecho mais desfavorável do que aqueles indivíduos internados em uma outra UTI? E esse foi justamente o objetivo do estudo, fazer a comparação entre a mortalidade e a sobrevida nas diferentes unidades de terapia intensiva do Hospital Santa Casa de Uruguaiana. Bom, o estudo ele se trata de um estudo retrospectivo, aprovado pelo CIP da Unipampa, onde 28 participantes foram avaliados, sendo que 13 deles estavam na UTI COVID e 15 deles na UTI adulto. O período de avaliação foi do dia 13 de julho a 16 de setembro de 2021 e foram avaliados esses indivíduos através de 3 scores que predizem a mortalidade. Então, a SAPS-2, a APACHE-2 e a SOFA, elas têm como objetivo avaliar os sistemas do nosso organismo, podendo analisar, e identificar uma possível disfunção orgânica que esse indivíduo possa desenvolver. Aqui a NICU, ela é uma escala que avalia a presença ou não de delírio nesses pacientes. Bom, aqui eu trouxe a análise, desses dados, então fazendo uma comparação entre a UTI COVID e a UTI adulto, em relação ao tempo de internação, os indivíduos que permaneceram na UTI COVID, eles apresentaram um tempo de internação maior em relação aos dias. A SAPS-2, a APACHE-2 e SOFA, elas acabaram apresentando dados semelhantes, quando a gente compara de um modo geral a UTI COVID e a UTI adulto, sendo que as 3 foram capazes de predizer a mortalidade desses indivíduos. Aqui a NICU, ela também verificou, a presença de delírio, tanto nos pacientes internados na UTI COVID, quanto nos pacientes internados na UTI adulto, principalmente relacionado ao último dia da avaliação, antes do óbito desses indivíduos. E o dado mais interessante, que a gente traz, que é justamente o objetivo do estudo, é que a taxa de mortalidade dos indivíduos que estavam na UTI COVID foi menor do que os indivíduos que estavam internados na UTI adulto. Assim, o nosso estudo ele mostrou que a mortalidade na UTI COVID foi menor do que na UTI adulto do Hospital Santa Casa de Uruguaiana. Porém, cabe ressaltar que há algumas limitações em relação ao estudo, principalmente quando relacionado ao curto período de avaliação, e por isso acaba sendo inviável a gente generalizar esse dado, sugerindo que haja um estudo maior, fazendo uma comparação desses fatores desde o início da pandemia até os dias atuais. Mas, mesmo assim, devido a esse aumento da mortalidade dos indivíduos que ficaram na UTI adulto, isso pode ser justificado devido à grande diversidade do quadro clínico dos pacientes internados, uma vez que há pacientes com baixo risco de óbito, sendo aqueles indivíduos que fizeram algum procedimento cirúrgico e estão internados para observação, até mesmo aqueles indivíduos com alto risco de óbito, com diagnóstico de sepse e choque séptico. E isso acaba demonstrando essa grande diversidade quanto ao motivo de internação na unidade de terapia intensiva adulto do Hospital Santa Casa de Uruguaiana. Aqui estão as referências e muito obrigada.